Obrigada pela sua presença e por estar connosco nas Narrativas Humanas. É um enorme prazer, é um gosto e bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. A aventura em África, e era por aí que eu gostava de começar, a aventura em África, em todas as suas dimensões, começou com o seu pai Fernando. As imagens, os sons, os cheiros, as histórias que o seu pai lhe contou deixaram-lhe muitas raízes no coração. Foram essas partilhas que foram tão intensas que, quando chegou a Dulombe, escreveu que conheceu as pessoas de quem ouviu falar toda a sua vida e que, nesse momento, elas perguntaram-lhe em que ano tinha saído de Dulombe. Foi estranha a pergunta, mas tal era o conhecimento que tinha absorvido. O que lhe pergunto é: a linha do destino tornou-se mais forte porque havia um chamamento para ir para Dulombe, um desígnio que o seu pai lhe quis deixar, ou acha que, independentemente desse legado do seu pai, a África iria despertar-lhe sempre curiosidade a ponto de querer conhecer e querer ficar? Na verdade, quando eu fiz esta primeira viagem em 2010, já havia uma ideia anterior de viajar por África. Não havia, não havia um destino. E Dolombe parece muito por acaso, porque se eu tinha curiosidade em saber mais deste local, sim, mas não tinha não havia um chamamento, digamos assim, de me levar a Dolombe. Não, isso não aconteceu. Aconteceu Esta, depois de chegar. sim, quer dizer, eu queria fazer uma viagem por África e isso já estava, isso ia acontecer de qualquer forma. Já tinha estado em alguns países africanos, mas no norte, portanto, esta, esta África que o meu pai me falava não estava nos planos. De repente, as coisas começaram-se a conjugar e a ideia era realmente ir à Guiné-Bissau, ou pelo menos atravessar o deserto e ver um pouquinho desta África negra que, hum, que traz tanto fascínio às pessoas, mas que as pessoas têm medo de ir, de conhecer, não sabem muito bem como fazer. E, na verdade, foi com a morte da minha mãe que isto se transformou digamos, no destino final, porque quando a minha mãe faleceu, para o meu pai foi muito complicado, ele vivia sozinho e, e eu mudei-me do Porto de volta para Vila do Conde para estar mais perto dele e começamos aos poucos a falar sobre a Guiné-Bissau e se ele gostava de lá voltar um dia. Mal ele sabia que eu, passado umas semanas, estava a arrancar com um carro e ia ir à Guiné-Bissau. E sim, quando lá cheguei e houve esta confusão das pessoas de não saberem em que ano é que eu tinha saído de lá da guerra e eu explicar-lhes que não tinha sido eu, que tinha sido meu pai, e explicar-lhes que aquele quartel que existia naquela aldeia tinha sido feito pelo meu pai, que a ponte, que o forno, que isto, que aquilo, e eles ficaram muito admirados porque é que o meu pai não voltou e voltou o filho. Eles não conseguiam perceber o porquê. Na verdade, eu também não, mas Era essa a foi o que pergunta que eu lhe ia aconteceu. fazer, se tinha uma explicação para ter sido o Gil a voltar e não o seu pai. Hum, quando se conjugou conjugaram estes fatores todos de voltar a falar com o meu pai da África, da guerra, de Dulombe, hum, eu nem sei muito bem, né, que fomos, chegamos lá, trouxemos estas imagens, estas primeiras imagens, que eram basicamente daquele quartel, eram destroços, não tinha muito mais, eram pequenas ruínas que lá estão. Uh, e a ideia era esta, era trazer algumas histórias, umas fotografias, mostrar ao meu pai e fechávamos ali o ciclo. Era uma viagem, estava feito. O problema é que isto não aconteceu assim, não é? E tornou-se mais forte para mim o querer voltar do que do meu pai. Na segunda viagem, portanto, o tal regresso, eu já convenço o meu pai a vir comigo. E foi a primeira viagem que ele fez duas. E aí sim, quando chegámos a Dulumbi nesta segunda viagem, dei-lhe o destaque todo, era para ele, esta viagem era dele, não era minha. Eu estava a fazer um trabalho com os meus amigos, levar bens, material hospitalar, escolar, aquelas coisas que começamos aí esse trabalho, mas na verdade esta viagem foi feita para o meu pai, sem dúvida nenhuma. Uhum. O seu pai foi para uma guerra durante 2 anos.
para a qual não foi convidado, tal como muitos outros foram para a guerra. E de todas as frentes em que Portugal esteve envolvido, esta foi, sem dúvida alguma, uma guerra dura, terrível. Nas memórias do seu pai, Fernando, que peso é que esta guerra tinha? É muito interessante essa pergunta, porque eu estou a escrever um livro dos 10 anos de viagens que fiz em África, e o primeiro capítulo do livro é a transcrição de alguns episódios do Diário de Guerra do meu pai. E eu não li isso há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Eu nem sequer sabia que existia este Diário de Guerra. E acho curioso essa pergunta, porque o meu pai não falava da Guiné-Bissau com, ah, com aquele sentimento de revolta, de medo. Eu conheci ex-combatentes que estavam num local qualquer e ouviam um estrondo, com medo, punham-se debaixo de mesas. Portanto, os traumas eram assim grandes. O meu pai, se calhar, por ter sido responsável pelo quartel, da construção do quartel, e não ter que, nunca saiu muitas vezes para, digamos, para aquelas patrulhas, se calhar teve menos medo do que se calhar os companheiros. Claro que viu a morte e viu os feridos e daquela guerra. Gil, e para todos aqueles que deixaram lá muitas dores, portanto, muitas angústias de guerra, conforme estava a dizer e a descrever, como é que estes conseguem fazer o encontro, como dizia, com a história, e como é que isso é possível em Dulombi? Não sei explicar. Eu viajei com alguns ex-combatentes, amigos do meu pai, viajaram comigo. Alguns juraram em 1972, quando saem de lá, que nunca mais lá voltariam, que aquele sítio era para colocar uma cruz e fazer de conta que não tinha existido. E houve alguns que, até eu fazer estas viagens, nunca tinham falado, nem sequer com os filhos, sobre um único episódio de guerra. E se calhar as minhas primeiras viagens começaram a abrir algumas feridas. Começaram. Eu entendo isso. Há uma imagem da minha primeira viagem em que eu coloquei uma pequena bandeira portuguesa sobre o monumento aos mortos que está em Dulombi, e alguém disse, eu recebi uma mensagem na altura, alguém disse, é muito pesada essa imagem de colocares essa bandeira sobre o monumento dos mortos. É bonita a homenagem, mas isso diz-me muito pouco, porque não te posso dizer que respeito a bandeira, porque naquela altura a bandeira também não me respeitou a mim. E isto é muito pesado. Meu pai não tem esta imagem pesada. Meu pai falava-me das mangas, falava-me do cheiro da terra, falava das pessoas, falava de crianças que não tinham nada para comer e que o quartel e os militares fizeram com que aquelas crianças até comessem um pouquinho melhor. Ocupação à parte, integração à parte, seja o que for, aquele quartel não existia ali e foi colocado estrategicamente ali para defender um bocado de terra. Aquelas crianças se comiam melhor, talvez. Mas isso é uma outra discussão que eu não entro, porque eu sou contra qualquer tipo de ocupação, portanto, aí resolvo logo a questão de Portugal lá estar ou não, se é certo ou não. Eu nasci depois disso, portanto, o meu peso sobre essas coisas também é muito leve, não vejo isso com muito peso. Recuperando aquilo que dizia, quando em 2010 decidiu partir, e penso pelo clique que partiu com o seu primo Ricardo, para uma viagem por África, e quando chega a essa África Negra, e nomeadamente a Guiné-Bissau, portanto, ainda não sabia que ia entrar nesta aventura e que esta aventura ia se transformar numa verdadeira missão humanitária. Qual é que foi o gatilho? Qual foi o momento, aquele momento sem retorno, em que diz, pronto, a partir daqui não posso mais virar as costas? Ora bem, foi uma visita ao hospital de Galumaro. Galumaro fica a 20 km de Dulombi, digamos que é como o concelho, e Dulombi seria quase como uma freguesia daquele concelho. Portanto, é o hospital que serve aquelas aldeias todas, que são 127. Algumas com 20 habitantes, outras com 300,
outras com 50, não importa, mas aquele hospital serve aquela população toda. A visita ao hospital. Quando chegamos lá e vimos, não havia nada, não havia nada. Havia as camas destruídas, não havia um único frasco, sei lá, de álcool, de betadine, um penso, uma ligadura, nada. E a pergunta que despoltou isto tudo, assim, E a pergunta que lhe fazia, qual tinha sido o gatilho, qual tinha sido o momento, enfim, em que não é possível mais não deixar de voltar? A pergunta que nós fizemos ao diretor do hospital, ao médico, Dr. Lamina, era o nome dele assim na altura, que o que é que as pessoas iam lá fazer àquele hospital? E ele disse-me, aqui vêm morrer. Ok. E isso realmente mexeu muito, muito connosco. A partir daí, decidi, atenção, o gatilho foi aí, mas nós não ouvimos o disparo para esta verdadeira aventura, foi aí, mas eu não ouvi o som do disparo. Eu ouvi na reflexão que tive no regresso a casa. Voltamos de carro e aquela semana que demorou a chegar a casa, quando estávamos no barco a atravessar de Marrocos para a Espanha e sabíamos que a África estava para trás, olhamos um para o outro e dissemos, nós temos que fazer um pouquinho mais. Não bastou chegar aqui, levar as imagenzinhas dos meninos de Dulombi, levar para o meu pai ver, para os amigos verem a nossa grande aventura e não fazer nada por isto. Foi exatamente aí. Ok, já lá vamos voltar e eu aqui vou fazer um salto na linha cronológica. Gostava agora de irmos a um momento recente, depois de muitas idas e de muitas voltas e de ter regressado doente na sua última expedição, ter ficado em coma, ter precisado de reaprender muita coisa essencial. Eu sei que planeia agora a sua 50ª expedição à África. Já decidiu quando é que sai, como é que vai? Se vai de carro, se vai de avião, por onde é que vai, com quem vai, quem leva? Eu gostava de ir de carro, porque para além de transportar mais bens, também é uma aventura que eu gosto de fazer, gosto de repetir e gosto de partilhar com as pessoas que vão viajando comigo. Infelizmente Marrocos tem a fronteira fechada desde o dia 12 de março do ano passado, portanto estamos a uma semana de fazer um ano de fronteiras fechadas. Se eu não conseguir ir de carro, vou de avião. Tenho aqui algumas datas que estão na minha cabeça. Eu gostava de ir agora em maio, porque é no limite das chuvas, portanto eu gostava de lá ir para preparar algum trabalho para o próximo ano letivo. Se não conseguir ir em maio, vou tentar ir em agosto, e se não for em agosto, vou no início do ano letivo, Muito bem. portanto já em outubro. O ir é certo, é um objetivo e é um desejo. Isso não vai fugir. E aqui vamos ao encontro daquilo que dizia há pouco, que é o gostar da aventura de carro. Estas expedições desta forma ganham um outro sentido. Em outubro de 2010, quando tudo isto começou, e portanto estávamos noutra altura, não tinha GPS, não tinha internet, provavelmente, acredito, aliás, há um relato seu que diz que não havia um único mapa desde Marrocos até Guiné-Bissau. O que eu pergunto é, quando não se tem experiência de África, e pergunto-lhe isto enquanto africana que sou, porque também nasci em África, quando não se tem experiência de África, uma viagem desta natureza pode correr mal, pode ter mais contrariedades e frustrações do que propriamente boas memórias? Pode. Muito bem, independentemente das contrariedades. Não, pode sim. Agora, depende do espírito com que se fazem as coisas. Eu nunca olho para trás olhando para as coisas com muito peso. Não faz muito sentido, já passou. Se tive dificuldades, estávamos aqui um dia inteiro a contar pequenos episódios e grandes episódios. Gil, quando se entra num país em que não se conhece nada e se sente medo das próprias autoridades, e por exemplo descreve que muitas vezes o sentimento de parar o carro no meio do nada era simplesmente assustador e inexplicável, como é que depois se ganha coragem e como é que sobretudo se faz a preparação de uma expedição destas? O planeamento é de facto aqui importante, ou a África é tão imprevisível e tão sem rédeas que muitas vezes o planeamento acaba por... Eu percebo bem o que me está a dizer.
eu tenho uma característica que eu acho que é de toda a gente. Toda a gente aprende pela repetição ou porque tem gosto nas coisas e, portanto, faz pelo gosto de as fazer. No caso destas viagens, é um misto das duas. Portanto, eu gosto de as fazer e a repetição de acontecimentos vai-nos fazer aprender a lidar com eles. Eu lembro perfeitamente de haver situações. Eu não falava francês, em 2010 não conseguia, não sabia falar francês. Hoje falo francês, mas há situações em que eu finjo que não sei falar francês. Eu quero saber o que é que eles querem, o que me estão a pedir, mas também é um jogo de paciência. Portanto, Uhum, aquilo que uhum. eles faziam comigo, eu dou-lhes de volta, que é levá-los ao desespero com o meu silêncio. Muito bem. E 50 idas e voltas depois, sendo que houve alturas em que a sua mente, a sua cabeça, o seu corpo acabaram por ir, mas na verdade não estavam no seu melhor estado, não era o momento para ir, queria ir, mas ao mesmo tempo havia um sentimento de querer ficar, de não querer largar, de não querer deixar para trás. Eu não sei onde é que vai buscar essas informações todas, mas eu estou um pouquinho assustado. Mas, sim, isso é tudo verdade. Como o contrário acontece, como é o caso Claro. de agora estar preparadíssimo para ir e não poder. Mas sim, houve alturas em que, por variedíssimos motivos, motivos pessoais, profissionais, estar a fazer uma viagem destas com a cabeça cá em Portugal, não é nada fácil. Mas também lhe digo, é o primeiro e segundo dia, porque ao terceiro eu já desliguei a ficha. Mas Muito houve bem. situações, essencialmente quando o meu pai começou a ficar mais doente, aí sim custava sair. Mas também sabia que ao estar a viajar e aos poucos, com o passar dos dias, ia-lhe dando notícias de onde estava, como ele já tinha feito as viagens, ele sabia exatamente onde eu estava, o que é que ia acontecer naquele sítio, porque ele visualizava essas imagens, também lhe fazia bem e isso também me deixava algum conforto. E também porque as pessoas que deixava cá uh, faziam esse apoio que eu às Uhum, vezes uhum, não uhum. podia dar ao meu pai. Mas é uma questão interessante, porque isso acontece-nos, eu acho que Quer até, na ida, quer no retorno. sim, sim, sim. No retorno nós basicamente só queremos chegar a casa, porque estamos cansados, mas lá está, é chegar e começar a pensar quando é que vamos de novo. É um pouquinho isso. Disse, a minha Guiné não é para todos. Uf, Portanto, descrevia a Guiné, quando falava sobre turismo, de que muitos turistas tropeçam numa Guiné onde encontram uma pedra e deparam-se com um mundo à parte, abrem uma porta e encontram outra. Estou a citá-lo. sim. Que mundo é este, Gil? Ah, é, há uma frase, há uma frase que eu digo sobre a Guiné-Bissau que é, é um país onde tudo é possível, mas nada acontece. Porque os entraves são realmente muito grandes. Eles têm a sua história recente, esta história recente do pós-guerra, ah, não, se foi bem feita ou não, ou mal feita, é responsabilidade deles, não é minha de certeza absoluta. E eu acho que quem sofre, mais uma vez, são as pessoas, é o povo, que tem um país super rico, super educado, super. ah, é tão amistoso o país que é Uhum. quase patético as pessoas não aproveitarem isto para fazer melhor. Porque é um país rico, muito rico, apesar de as pessoas olham para a Guiné, então quais são as riquezas naturais da Guiné-Bissau? Pensam sempre em diamantes, ouro, petróleo, essas coisas, quando há outras riquezas, que são as pessoas. E quem não valorizar estas pessoas não sabe o que está a fazer. O povo é realmente bom. E quando eu digo essa frase que me diz tropeçar na Guiné-Bissau é a pior coisa que nos pode acontecer, que é, pode realmente tudo correr mal. Não é nada, não é um país violento, não é um país, não há histórias da Guiné-Bissau como se ouve às vezes em Moçambique, em Angola, de raptos, de roubos. Isto não se ouve na Guiné. Não se ouve. E se calhar é um país que é tão pobre, que se calhar seria mais natural acontecerem este tipo de coisas. E eu não ouço Uhum. muitas histórias dessas. Uhum. Tropeçar porque a qualquer momento é preciso, sei lá, um documento, falar com alguém, uma autoridade, e não vai acontecer. Tudo demora, tudo é complicado. Nível de saúde, eu acho que tive alguma sorte
dos grandes sintomas da malária já terem acontecido quando eu cá estava em Portugal, porque este tipo de malária pode ser fulminante e eu acho que na Guiné-Bissau teria morrido. Acho que sim. Digo isto com uma naturalidade porque eu também vejo as pessoas, quando lá estão, vejo-os a morrer, portanto claro, não seria diferente claro. para mim, tenho certeza absoluta. Claro. Já vamos voltar a esse momento, ao momento de que regressa da Guiné doente, mas queria recuperar aqui umas palavras, penso que de uma amiga sua, a Patrícia Alves Fernandes, que escrevia no Observador a propósito de uma experiência que teve também, uma expedição que terá feito no âmbito também da missão do Lombi, que vai voltar sempre, já não sabe bem. E refere-se a si, diz que o Gil irá sempre regressar. Portanto, já não sabe bem se o que faz é pelos sorrisos rasgados das crianças a quem dá colo ou se é por ele mesmo. O que lhe pergunto é, do Lombi mudou-lhe a alma com tanta infinidade que transformou-a na sua segunda casa e, portanto, pergunto-lhe, sempre que lhe vira as costas e tem que regressar, abrem-se algumas portas de inquietação e de turbulência por essa gestão de vontades entre o ir e o voltar, de que há pouco falávamos, mas que acha que um dia o vão obrigatoriamente empurrar para esta segunda casa definitivamente, ou esse não é um cenário que coloca? Não coloco. Até hoje não o fiz. Desculpe voltar ao meu pai. Há uma frase que o meu pai disse que quando se reformasse ia viver para Dolombi e acabar os seus dias lá. Ele já era viúvo, portanto tinha perdido a mulher, portanto estava desgostoso com a vida e disse, eu quando me reformar vou para a Guiné e fico lá. Eu também às vezes digo isso, olha, quando eu for velhinho, se não tiver nada para fazer, prefiro estar debaixo de uma árvore a ver a vida a passar, porque lá é tranquila. Mas eu gosto de regressar. Eu gosto do que faço cá, eu gosto do meu trabalho. Gostava de passar lá às vezes mais tempo, mas há um chamamento de cá também, que também são as minhas pessoas. Claro. Apesar de tudo, eu tenho uma vida cá que gosto de ter, tenho as pessoas à minha volta que gostam de mim e que eu gosto delas, portanto, eu tenho que estar com essas pessoas. Há aqui quase 1 ano e meio que eu não vou à Guiné-Bissau, mas na verdade sei que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, portanto, eu não vejo esses regressos para um lado e para o outro com muita tormenta. Aliás, eu falo muito, atenção que eu falo mesmo muito, se não me cortar, eu continuo a falar sempre. Não, Okay? à vontade, à vontade. Eu digo sempre aos miúdos lá na Guiné-Bissau o seguinte: vocês têm que olhar para mim como o tio que vive no estrangeiro e que no verão vem cá fazer uma visita. E é assim que eu às vezes sinto, porque eu tive tio, o meu pai também esteve imigrado na Alemanha, portanto tive tios e tenho tios que são imigrantes na Alemanha e que quando eu era miúdo vinham cá no verão e era a festa, ver os tios que já me víamos há 1 ano. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu quando chego, claro que eles não me veem como tio, não é? Mas eu acho que tenho esta sensação de eu gosto de voltar, fazer o meu trabalho. Há ali pessoas que são família para mim, mas também gosto de regressar. Portanto, não me sinto nada preso nem a uma situação nem a outra. Na minha cabeça, neste momento, a Guiné-Bissau está de forma muito leve e isso facilita o meu trabalho. Muito bem. No vosso trabalho, a Missão do Lombi já conseguiu inaugurar em 2019 o Jardim de Infância Fernando Ramos. Como é que este sonho começou? Foi com um desenho no papel? Foi com um pedido de ajuda destes habitantes? Sim, isso foi exatamente isso. Quando estamos em 2013, estávamos com um grupo, não sei, 15, 16 pessoas e foi a primeira vez que ficamos a dormir em Dolombi. Nós ficávamos sempre em Galomaro porque tinha mais haviam de fazer compras, tínhamos água, tínhamos eletricidade e em Dolombi não dá para comprar absolutamente nada. E então decidimos experimentar, montar um acampamento em Dolombi e levar os voluntários e passar lá uma noite para ver como é que a coisa corria. E aquilo foi tão maravilhoso, que daí para a frente passamos sempre a ficar em Dolombi. Mas foi nesse momento, nesse dia em que lá ficamos, que um dos chefes da aldeia vem falar connosco e diz, olha,
vocês não querem fazer um jardim de infância, que a escola primária já existe, portanto, não querem fazer um jardim de infância aqui em Dolonde? A minha resposta foi automática, não, vocês são doidos, eu vivo a 5.000 quilómetros daqui, eu não tenho capacidade financeira, não tenho capacidade pessoal de construir uma escola, isso não é possível. E eles ficaram, aceitaram, não é? Aceitaram a decisão e era a decisão que estava tomada. O problema foi quando cheguei a casa e disse ao meu pai que eles tinham dito isso e ele disse, então vamos. E, e foi assim. Portanto, nós não construímos a pensar, pensar a escola como um projeto nosso de vida. Fizemos porque nos pediram. Que é o grande erro, às vezes, é querer fazer coisas que as pessoas não precisam. E isso às vezes. Portanto, este projeto que nasce desta vontade quase extenuada, quando vê a obra feita, o que é que pensou, Gil? Depois da obra já estar feita? Que responsabilidade! O problema está aí agora, que é isso que nós temos estado aqui a estudar, as formas de manter aquela escola a funcionar de forma quase, quer dizer, tem que funcionar, imagino que eu morro amanhã, então a escola já não vai funcionar, então nós estamos a tentar arranjar ferramentas aqui de financiar as coisas para que funcionem sem mim. Portanto, a ideia é formar voluntários locais e entregar-lhes as coisas e serem eles a gerir o espaço. Claro que, como a escola é gratuita para os miúdos, não há aqui uma propina, portanto, não há aqui. A escola não consegue gerar dinheiro sozinha. Então, aí sim, cá estou eu para ir financiando na medida das necessidades de pessoal que tem que ter lá e também de manutenção e de novas infraestruturas, porque aquilo desfaz tudo, né? Bem, Claro. 2 ou 3 anos e temos que voltar a fazer obras, porque é tudo, os materiais são fracos e manter as coisas é muito difícil. Mas é só isto que me falta agora, que é conseguir fazer com que o projeto seja sustentável. E estou a criar ferramentas com alguns amigos, a grande parte já lá esteve, outros que não estiveram, mas são interessados naquilo que eu faço e, e tornar, acima de tudo, tornar esta ideia do jardim de infância com o nome do meu pai um trabalho de mais gente e não, de repente, parece que é sempre a ideia do Gil, a escola do Gil, o projeto do Gil, e eu não quero isso, eu quero alargar horizontes e trazer mais pessoas à minha volta.